Boa noite. Oi, Luna, Carla. Deixa só o pessoal ir chegando aqui. Deixa eu chamar aqui a convidada. A gente lembra que hoje é a segunda live da nossa série de lives de primavera e hoje a gente vai falar sobre a nossa época do ponto de vista peculiar da arte que exerce a nossa convidada, que é justamente a poética. Então eu vou chamar a aluna aqui para a gente ir se aquecendo aqui para a live. Olá. Ei, boa noite, coração. Você tá me vendo? Eu não tô vendo nada, a tela tá toda escura. A minha tela ou a tua? A minha, eu não tô me vendo. Você tá me vendo Ah, eu tô tranquilo? te vendo. Ah, então Pessoal, beleza. digam aqui nos comentários se tá ok aqui, a imagem, o som, por favor. Mas eu tô vendo perfeitamente. Ah, então perfeito, vamos nessa. Sempre acontece isso comigo. Toda vez que eu vou fazer uma live, a minha tela fica escura, eu não me vejo. Mas se as pessoas veem, é o que importa. Se você está vendo. Tudo Aí certo. deram um ok. Erla, boa noite. Vicky, boa noite. E aí, Obrigada Luna, tudo pelo bem contigo? convite. Tudo ótimo, na medida do possível. Tudo ótimo. E com você? Comigo também, um pouco corrido, né? Tá muito louco essa coisa de pandemia, parece que ficou mais corrido do que o normal. Mas a gente tá se adaptando, né? A É, essa porque loucura toda. o mundo tá dentro de casa, né? O mundo tá dentro de casa, dentro do quarto, tá tudo dentro do telefone, o telefone não para o tempo inteiro e a gente tá tendo que redescobrir novos ritmos, nosso próprio tempo, né? Separar as coisas. Mas é isso, é um Total. desafio. É um Tu desafio. tá por Recife, é? Tô em Paulista, cidade Paulista. vizinha, Paulista, Jardim Paulista Bar. Luna é natural de onde? Eu sou nascida em Recife. Minha família é de Casa Amarela, ali Alto Santa Isabel. A família da minha mãe é do Alto Santa Isabel, a família do meu pai é do Vasco da Gama. Mas a minha história na vida, na poesia, começa em São José do Egito, começa no Pajeú. Gente, como foi essa transição de Vasco da Gama, dessa coisa toda pra cá? Pois é, eu até às vezes fico relembrando assim, né? Foi uma coisa que aconteceu na minha vida muito surpreendente mesmo. Eu era muito fã do Cordel do Fogo Encantado na minha infância. E escutando muito cordel, comecei a pesquisar os poetas que eram declamados no show, né? Chico Pedrosa, Zé Moura, Ivanildo Vila-Nova, enfim, essa galera toda. E aí eu lembro que teve uma Bienal do Livro, 2009, e sempre tinha um stand Cariri Pajeú, onde todo mundo estava lá. E aí eu conheci Marcos Paz, que me apresentou a Chico Pedrosa, me apresentou a Antônio Marinho, Bia Marinho. Depois eu comecei a frequentar o Mercado da Boa Vista e o Mercado da Madalena. E as pessoas do Sim. sertão, toda a galera da poesia, sempre faziam muitos eventos, sempre fazia show lá nos mercados, lançamento de livro. E eu estava sempre gazeando aula e indo para esses, para esses eventos, né? E aí teve um Quantos dia anos tu que tinha? eu tinha 16. Eu tinha 16 anos. E aí teve um dia especificamente que eu acho que teve, assim, das primeiras apresentações do Encanto Poesia, que na época era só Greg, Miguel e Marinho, não tinha banda, né? A banda eram eles três, não tinha aquele suporte que hoje a gente vê no show dos Sim, meninos. E aí eles me sim, chamaram para ir para São José do Egito, na época era festa universitária no meio do ano. E eu fui. sim, sim. E aí, quando eu cheguei lá em São José do Egito, que eu vi crianças declamando, todas pessoas de todas as idades dizendo poesia, né? Eu conheci Total. Belinha, conheci Monique, eu fiz parte da primeira formação das Severinas, tocava percussão e dizia poesia também. Então, meu Sim, começo está muito aí, né? Eu começo como poeta declamadora, declamando poemas de outras pessoas, de outras poetas e outros poetas.
Mas quando eu fui para São José do Egito e quando eu comecei a interagir com as pessoas da mesma geração que eu, que também estavam querendo exercer a sua arte, querendo se expressar, querendo cantar, fazer música, fazer poesia, eu comecei a me destravar ali, a perceber que eu também era capaz, que eu tinha muito o que dizer, né? Porque a gente sempre Sim, começa mais com muita timidez e talvez insegurança, porque sempre um ambiente majoritariamente ocupado por homens, e quando a gente quer ocupar aquele espaço, existe algo que nos inibe, que nos oprime, e eu tinha muita dificuldade de assumir as minhas poesias, declamar os meus próprios poemas. Vergonha, com sim. medo de não ser aceito, de não ser bom. E aí, me juntando com as pessoas da minha geração, com as mulheres ali em São José do Egito, eu fui aos pouquinhos declamando um soneto, aí declamava um cordel, declamava outra coisa. Não dizia que era meu a princípio, né? Declamava no meio de outras declamações, mas quando eu via a repercussão sendo positiva, aí eu começava a assinar, dizer que era meu. E comecei a ter um pouco de ousadia e também declamar versos livres, né? Que foi uma coisa que eu também tinha um pouco de insegurança de fazer, mas estava na intuição. Eu escrevia versos metrificados, escrevia verso livre, saía tentando fazer de tudo. E foi o meu primeiro lar poético mesmo. Foi o primeiro lugar que eu me senti muito acolhida poeticamente. E é o início para mim de tudo, né? É o início da minha escrita. O primeiro poema que eu declamei foi de Louro Branco, Bibia de João Brás, foi Marcos Passos que me ensinou. Eu pedia sempre para ele declamar, e aí toda vez que ele declamava eu ficava tentando decorar, assim, até que aprendi. E aí comecei. E São José as minhas primeiras experiências mesmo, de grupo, de apresentação artística, de me sentir à vontade, de me sentir provocada também. Faz Ô, parte da minha. Luna, e tem uma poesia que tu lembra, assim, que marcou muito nesse momento inicial ali em São José? Então, lembro. Olha, eu declamava muitas, mas Bibia de João Brás, como foi a primeira, ficou muito para mim. E aí, tempos depois, eu pensando sobre Bibia de João Brás e como os poemas que eu declamava antes, que eu juntava com Bibia, né? E aí eu ficava pensando, nossa, o quanto que a minha não consciência na época sobre o machismo também projetado nos poemas, né, me faziam estar nos lugares e sendo multiplicadora daquelas ideias. Então, por exemplo, eu declamava junto com Bibia uma décima de Pinto do Monteiro, tinha uma outra de Lorival Batista e uma outra de Zé de Catota, que eram assim. E mulher eu não confio, não tem essa nem aquela, não merece confiança nem no tempo de donzela, que eu não creio em fechadura, que toda chave dá nela. Isso é Zé de Catota, né? E aí, veja. Aí depois eu declamava: mulher, animal cruel, quando ri para a gente ficar mostrando somente as presas da cascavel. Esse monstro infiel sorriu para mim um dia, feriu minha simpatia com suas presas fatais, mordeu e correu atrás só para ver onde eu caía. E depois eu dizia: Jesus não morreu tão moço, mas nunca quis companheira. Preferiu a de madeira a uma de carne e osso. Não lhe seduziu o esboço do perfil da mulher bela. Não deu tais honras a ela, sabe? Só foi Jesus quem em casa faz uma cruz para morrer pregado nela. Se eu não me engano, é assim. Então declamava Zé de Catota, Pinto do E, Monteiro, Lorival Batista, e depois emendava com Louro Branco, Bibia de João Brás. Que eu dizia não, ele disse, né? É, como é que começa? Bibia de João Brás. Cadê Kerry? Como é Kerry de Magalhães está aí, ó. tá Como é dizendo que aqui, começa? tem dizendo, decorei por causa de Luna esse verso. Eita, meu Deus do céu. Eu não tô lembrando não do começo de Bia de João Brás, não, mas eu lembro que depois que eu comecei a perceber essas os temas, né? Sobre o que, é que eu estava sendo multiplicadora, eu continuei, porque eu não queria negar que eu dizia esses poemas. Então eu continuei dizendo, e depois que eu terminava a Biblia de João Brás, eu entrava com: moço, cuidado com ela, há de se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas, cada ato que faz o corpo confessa. Cuidado, moço, às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera, com essa gente que se metamorfoseia, metade legível, metade sereia. Barriga cresce, explode humanidade e ainda volta para o lugar. Que não é o mesmo lugar, mas é outro lugar. Aí é que tá. Cada palavra dita, antes de dizer, homem, reflita.
Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente que vai cair no mesmo planeta panela. Cuidado com cada letra que manda para ela. Tá acostumada a viver por dentro, transforma fato em elemento, a tudo refoga, ferve, frita e ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço. Quando você pensa que escapou, é que chegou sua vez. Porque sou tua amiga que tô te falando na vera, eu conheço cada uma, além de ser uma delas. Quando sair da fresta dela, delicada força quando voltar a ela. Não vá sem ser convidado ou sem os devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um beijo já se alcança a cidade secreta, a Atlântida perdida. Outras vezes, várias metidas e mais se afasta dela. Cuidado, moço, por você ter uma cobra entre as pernas que é na condição de ser displicente. Diante da própria serpente, ela é uma cobra de avental. Não despreze a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofia, cozinhando, costurando, e aí você chega com a mão no bolso, julgando a arte do almoço. Eca! Você que nem sabe onde está sua cueca. Ah, meu cão desejado, tão preocupado em rosnar, ladrar, latir, então esquece de morder devagar. Esquece de saber curtir, dividir. E aí, quando quer agredir, chama de quê? De vaca, de galinha? Ora, são duas dignas vizinhas do mundo daqui. O que você tem para falar de vaca? O que você tem? Eu vou dizer e não se queixe, vaca é sua mãe. Que leite? Ora, vaca e galinha não ofende, enaltece, elogia, comparando rainha com rainha, óvulo, ovo e leite, pensando que está agredindo, que está falando palavrão imundo. Tá não, homem. Tá apenas citando o princípio do mundo. E esse poema é de Elisa Lucinda. Lindo demais. Aviso da lua que menstrua, né? O título. Exato. Eu declamava muito Lindo. esse poema e declamei muitas vezes em São José. Eu fazia essa emenda dos poemas que eu declamava no início da minha trajetória e emendava com esse poema como uma resposta a tudo que eu tinha dito antes, para depois fazer uma fala sobre isso, né? Porque, enfim, é a nossa trajetória. Eu não quero negar o que fiz, o que multipliquei, mas a gente precisa estar sempre repensando, né, as nossas referências. Quem foram as nossas referências no início da nossa trajetória? Sim. E como é que a gente pode questioná-las também? Reconhecer que foram importantes para o nosso início, para tudo, para o nosso aprendizado, mas também questionar. E é o que a gente não pode deixar de fazer, é questionar. Total. E você declamando aí, falando essas coisas todas, inclusive a gente conversou no WhatsApp da saudade, né, da festa de janeiro, o Louro. E teve alguém aqui que falou que você conhece um monte de poesia decorada, alguém disse aquilo, não tem um 100 no Kengo. Eita, E pediu, falando, pedindo poesia de saudade. E aí São Zé da Egito, poesia de saudade é o que não falta, né? E eita, falta. aí tem uma que diz: uma saudade infestada no meu peito eu sempre tive. Não sei como é que se vive sem ter saudade de nada. Até mesmo um camarada, quando faz uma partida, nos deixa por despedido. Uma saudade plantada. Não ter saudade de nada é não ter nada na vida. E, Luna, estar com Para você. falar a verdade, nesse meu viver sentido, a minha vida tem sido a morada da saudade, porque sinto em quantidade de uma pessoa querida que foi desaparecida e a saudade é dobrada. Não ter saudade de nada é não ter nada na vida. Eita, não podia perder a emenda, né? Não, é o certo. A gente pedir licença só para o pessoal estar chegando aqui. E esse convite feito, estou aqui convidada também para fazer essa live com você. E é uma honra, primeiramente, porque você, como eu lhe disse, já é uma referência para todas nós. E a gente, no Clube do Cordel, tem um objetivo principal que é contribuir com a dignidade do trabalho dos cordelistas e das cordelistas, que é uma luta da cultura como um todo, da arte como um todo, que não é visto como trabalho, é visto como hobby ou qualquer coisa do tipo, e não tem problema nenhum. Quem queira fazer por hobby, tem lá o seu direito de fazer, mas tem que ter o seu estatuto de trabalho reconhecido e essa dignidade que o trabalho traz para os cordelistas e para as cordelistas, no caso aqui do Clube do Cordel. Então, a gente faz esse esforço de transformar a linguagem, que muitas vezes está só no terreno da oralidade, trazer para o terreno da narrativa escrita, da narrativa formalizada, né? E a gente também dá esse caráter de trabalho, trazendo um retorno financeiro. A gente está agora nessa discussão, Belinha entrou aqui
E quando ela chega, eu já me lembro. A gente está na discussão da Audi Blanc, que é justamente essa coisa de dar dignidade aos artistas, às artistas, né? A parte cultural do nosso país precisa ser vista com mais carinho. E quem estiver aqui, for gestor cultural, gestora cultural, muitas vezes entra aqui, é um chamado aí para vocês também. Então, ao mesmo tempo que a gente está discutindo aqui sobre o papel da linguagem e a importância da linguagem ser reconhecida, da gente tomar partido no sentido da linguagem, né, de formalizar essa linguagem, de levar isso para frente, e celebrando a forma como você utiliza a sua linguagem, a gente passou essa semana agora, o ministro da Educação, ele fez uma declaração dizendo que homossexualidade é uma característica de famílias desestruturadas. E engraçado que, ao mesmo tempo, eu estava fazendo um estudo na faculdade que um linguista, filósofo, que tem um nome estranho, Ludwig Wittgenstein, ele falou uma frase muito simples que diz que sobre aquilo que não se pode falar, sobre aquilo que não se conhece, é preferível manter silêncio. E aí a gente está aqui discutindo sobre linguagem e tem sempre essa coisa do copo meio vazio, meio cheio, a linguagem e o silêncio, a poética se encaixa nos dois. Vamos começar por aí. Vamos Tem começar. só para fechar, tem um poeta lá de São José do Egito, Manuel Filó, que ele dizia que talvez o maior poeta nunca tenha dito um verso, né? Porque ele era a própria poesia. Vai-te embora. Eita! Tem isso, né? Porque, na verdade, quando eu começo a me entender dentro dessa realidade da poesia, eu percebo que a poesia é muito mais do que só escrever ou dizer um poema. Na verdade, é a vida. A poesia ela é uma vivência, ela é um modo de vida. E o Pajeú me ensinou muito sobre isso, porque não é simplesmente um tema, não é simplesmente. Eu sei que a gente luta para ter isso legitimado como trabalho e como ofício, mas também vai para além disso, porque se eu estou dizendo que a nossa forma de vida extrapola todas as caixinhas que queiram colocar a poesia. Então, existe um entendimento que foi introjetado na gente do que é ser poeta e do que é fazer poesia, mas muito no lugar de um pensamento ocidentalizado e branco, colonizador, né? Então, a gente cada vez mais, dentro do nosso território, vem percebendo que nossa percepção, a nossa cosmopercepção, ela parte de outros lugares de referência. Então, por exemplo, pensar o estado de Pernambuco é pensar, sobretudo, na sua dimensão mística, misteriosa, sagrada, dos povos originários. Sobretudo quando a gente fala do sertão, né? Onde a gente tem as marcas muito profundas desse misticismo. A poesia está no lugar do sagrado, sobretudo, do lugar do divino. Não é à toa que se compara a mesa de glosas com a mesa branca, com a mesa de recebimento, né? Onde a gente recebe entidades e consegue ali ser alguém ser um mensageiro que está passando para o público algo que está vindo do etéreo. Então, a gente aprende desde muito cedo, através da poesia, o espaço de contemplação que a nossa vida tem, que é um espaço maior do que tudo. A gente está o tempo em Sim. contemplação das coisas, no entendimento, inclusive, sobre os nossos ritmos. A poesia é, sobretudo, esse ritmo, essa cadência, e é o nosso corpo. O nosso corpo é ritmo o tempo inteiro. O estado de silêncio, Naná dizia que era, Naná Vasconcelos, né? Dizia que o silêncio era a música mais difícil de se alcançar. Porque o que é o silêncio? O estado de silêncio é um estado absoluto de meditação, de paz interior. E é muito difícil estar em silêncio, porque a cabeça tem milhões de Parou de chegar o vídeo para mim. Vocês estão vendo aí? Me veem, veem um, estão acompanhando? Oi, ouvindo. agora tô, Ai, voltou. voltou. Parou aonde, meu Deus? O que é que eu tava falando? Eu vi a parte do Naná Vasconcelos, né? Que era difícil chegar ao silêncio. Naná Vasconcelos dizia que o silêncio era a música mais difícil de se alcançar, porque o estado de silêncio é um estado muito profundo de contemplação. E para a poesia, para se alcançar esse estado de poesia, é preciso também se alcançar esse estado de silêncio.
Mas, ao mesmo tempo, estar em silêncio é muito difícil, porque a nossa cabeça ela está o tempo inteiro trabalhando. São muitas zoadas, são muitas vozes, né? Tem muita coisa acontecendo dentro da gente o tempo inteiro. Então, como é que a gente Isso. consegue também respeitar os nossos tempos, os nossos ritmos, o nosso momento de contemplação, do nosso estado de silêncio e trazer isso de outra forma para o mundo ressignificado como mensagem, né? Então, você falou aí também anteriormente sobre transformar a oralidade num registro mais formal que é a escrita. Eu acho muito importante que a gente ocupe todos os espaços, mas também é muito importante que a gente reconheça que a poética das vozes, o nosso estado de fala, a poesia falada, é uma tecnologia ancestral de transmissão de saberes, de conhecimento, e é uma forma de escrita, só que uma escrita que está na nossa memória, está gravada no nosso corpo, né? A escrita em si, gráfica, ela é um dispositivo de poder. E quando a gente tem consciência desse dispositivo de poder, a gente se utiliza dele para a gente alçar outros voos, para a gente se posicionar e estar no mundo de maneira posicionada politicamente, com muita consciência sobre o que a gente está querendo fazer e aonde a gente está querendo chegar, né? Mas enquanto Sim. produção, é, inclusive trabalhar os silêncios na escrita, no papel, também é um desafio, né? E é isso, a poesia é uma coisa tão grandiosa que suas várias formas também são assim complexas, profundas. Então, como que a gente pode passar a potência de um silêncio trazendo significação e sentido dentro da poesia escrita? Porque na hora que eu estou performando, na hora que eu estou fazendo a poesia, declamando, fazendo uma performance, e eu faço em silêncio, esse silêncio vai constituir uma força muito grande de sentido na hora da performance. Para a plateia vai ter um entendimento muito grande do que aquele silêncio quer dizer. Mas e na hora que eu boto isso no papel, para um livro? Como é que eu posso trazer esse silêncio para que o leitor e a leitora consiga absorver aquele entendimento do que representa aquele estado de silêncio dentro da escrita? Então, assim, eu eu entendo o poder do registro do livro, dessa formalidade, mas a nossa capacidade de, 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 de fazer coisas tão complexas na nossa oralidade, né, precisa ser muito valorizada. A gente precisa estar muito atenta a isso, né? Diga lá. Concordo, Luna. É assim, eu acho que existem silêncios e silêncios. E vou trazer uma escritora, a Maria Carolina de Jesus. Ela falou: não me chamem de catadora de lixo, porque o que eu sou mesmo é escritora desempregada. Então, contra a vontade dela, ela estava sendo levada ao silêncio da literatura. Então, esse é um silêncio diferente desse silêncio poético que você está propondo. Então, puxando isso, eu queria que tu entrasse um pouquinho na tua análise também, nessa coisa uma coisa sou eu estar falando sobre literatura, sobre formalização da oralidade, sobre a oralidade, e outra coisa são as escritoras negras, essa é outra vivência. Eu queria que tu entrasse também nisso aí, e já digo de antemão que concordo demais, que a gente precisa ressaltar essa importância da oralidade, da ancestralidade que isso traz. Totalmente. O silêncio, ele é muito complexo, né? E ele tem várias significações, realmente. Quando você trouxe para mim essa fala de que, às vezes, uma pessoa calada é uma grande poeta, porque é esse estado, né? Tipo, poeta não é só aquele que escreve, é aquele que sente, né? Então, tem muitas formas de se pensar isso. Mas aí é o silêncio e o silenciamento, que são coisas bem diferentes. Uma coisa é um estado de silêncio, outra coisa é você ser silenciado a partir de uma opressão de raça, de classe, de gênero. E isso te impedir de colocar a tua voz no mundo de maneira potente, difundida, amplificada, para que seja ouvida, né? Então, o silêncio e o silenciamento são coisas diferentes, assim, nesse sentido. E aí eu fico pensando muito sobre a nossa própria trajetória, sobre as nossas vidas, sobre o que eu falei bem no início aqui da nossa conversa, o quanto que eu me sentia silenciada quando me sentia oprimida e inibida, né? Envergonhada de falar os meus próprios poemas. Eu dizia poema de outras pessoas, mas os meus eu me sentia Sim. tímida, não me sentia segura para dizer. Então eu fui uma pessoa que no início da minha carreira me vi nesse lugar sim, de silenciamento e de opressão por ocupar
um espaço majoritariamente masculino, por ser uma menina preta, e por a sociedade estar o tempo inteiro dizendo que esse espaço não nos pertence. E não nos pertence por causa das marcas que trazem os nossos corpos, né? A nossa estética. Estar fora de um padrão ocidentalizado branco, né? O quanto que isso nos retira os direitos de exercer o nosso lugar de fala, o nosso lugar de existência, como isso nos desumaniza. E de uma forma muito ampla, pensando Pernambuco, pensando nossa poética das vozes, nossa oralidade, nossas manifestações que são catalogadas como populares, né? Quando comparadas com a literatura canônica, por exemplo, ou as outras formas de arte que são eruditas e que estão nas galerias, né? Existe aí um preconceito que é colocado a partir realmente de quem são as pessoas que produzem essa arte. Por que uma pessoa que faz arte, mas ela é preta e ela é pobre, essa arte dela é chamada de artesanato, e uma pessoa que é branca, classe média alta, é chamada de artes plásticas, né? Por que existe Total. essa diferença? Por que a nossa poesia, a nossa literatura de cordel, ela não é hoje legitimada, de fato, a ponto dos profissionais da área serem valorizados e receberem sempre um bom cachê e participarem dos grandes eventos de literatura que acontecem no Brasil? Porque Sim. quem somos nós? Somos pessoas pretas, nordestinas, somos pessoas que sofremos aí uma introjeção também de uma caricatura, né? A partir do entendimento de uma análise de seca, de miséria, de sofrimento, e como que a mídia também reforça esses estereótipos. Então, quando eu falo que é importante a gente entender a escrita como dispositivo de poder e usar ela a nosso favor, não é para que a gente deixe a nossa tecnologia ancestral da oralidade de lado. É para que a gente entenda que podemos ocupar todos os espaços, né? E que a escrita, quando ela vem, chama os poetas e as poetas de pessoas analfabetas, está retirando daquelas pessoas ali a legitimidade dos seus saberes quando chama de analfabetas, né? E o nome disso é epistemicídio. Epistemicídio é você legitimar um tipo de conhecimento em detrimento do outro, anulando o outro, invisibilizando o outro, aniquilando o outro. Então a gente não pôde contar a nossa história a partir da nossa voz, da nossa escrita, do nosso lugar de fala. Durante muito tempo isso nos foi negado. Mas a oralidade ela é uma tecnologia ancestral porque foi uma forma de resistência, foi uma estratégia de manutenção da nossa cultura, dos nossos saberes, para que a gente passasse geração a geração. E aí, quando a gente vê no Pajeú a poesia nesse lugar como uma forma de educar as pessoas dentro de casa, você falar de poesia, ensinar poesia e repassar a história da poesia da região para as gerações futuras, a avó contando para o neto, o pai contando para a filha, a mãe contando para o sobrinho. Você vê essa troca e vê como que a comunidade se fortalece a partir desse reconhecimento e se empodera. E isso também acontece nas comunidades aqui, se a gente for pensar nas grandes cidades, os subúrbios, as periferias, o quanto que a poesia tem sido importante dentro das periferias, como um processo mesmo de empoderamento, de representatividade e de entender o nosso lugar de poder no mundo e de transformação a partir dessa palavra, que ela é escrita, também falada. Porque a Sim. fala é a comunicação. Eu sempre fui uma pessoa muito encantada por esse lugar da declamação, da recitação, porque eu entendo isso de fato como um elemento que é transformador e revolucionário. Na hora que eu chego na rua, numa colônia penitenciária, numa escola, num salão de beleza, num mercado, lugares por onde eu já passei nesse mundo, além dos palcos de festivais, eu entendo que toda vez que eu chego na rua e declamo para uma pessoa, eu estou intervindo no dia dela. Eu estou trazendo uma mensagem inesperada para ela. E dali Sim. pode ficar alguma coisa que pode modificar o seu dia e a sua vida daí para frente, né? Então, por exemplo, todas as pessoas que se sentiram incapazes de fazer poesia, a partir do Islã, por exemplo, aqui na periferia, as pessoas disseram: "Poxa, eu também tenho muito o que dizer". Me disseram Transformador. que me disseram que esse lugar não era para mim.
né? No lugar do silenciamento. Disseram que o que eu tenho a dizer não importa, que a minha vida não importa, porque eu sou preta, sou de periferia. E aí não, a minha vida importa e eu tenho muito o que dizer. E aí surge um movimento enorme que acaba dominando todo o Brasil, né? E aí você vê várias pessoas jovens das periferias, do sertão, todo mundo se empoderando da sua própria voz, da sua própria história, da história do seu povo, das suas ancestralidades e passando isso para frente de maneira muito forte, de maneira muito importante, inclusive influenciando outras pessoas e outras pessoas. Isso gera uma corrente, gera uma ciranda muito grande. É um movimento, né? Total. Queria só fazer uma menção aqui. Tem muita gente linda nessa live, muito representativa do que a gente está conversando. A gente tem aqui Helenilda Amaral, Erivoneide Amaral, as meninas justamente da mesa de glosas, né? Lembro que Francisca Araújo é membro da equipe do nosso Clube do Cordel. Tem Belinha aqui presente, tem Andréa Miron da APTA, tem Carla Santana, que é do clube, que é da APTA. Tem muita gente. Eu não vou conseguir citar todo mundo, Tem não, mas Maria sintam-se livres Pérola, todas tem para Gabi da Pele Preta, tem Vicky. Eita, minha gente, obrigada por estar por aí. Gabi da Pele Preta é uma grande artista, uma grande cantora, uma grande letrista, compositora lá de Caruaru, preta. E aí Muito também bem. é uma grandíssima referência também para mim. Uma pessoa que me influenciou muito, me influencia muito. Mulher incrível. Muito bem-vinda. Gente, então a gente está aqui nessa live. O assunto hoje é tratar do que é essa coisa da nossa época, o que significa isso para a gente, através desse ponto de vista, que é o ponto de vista da poética. E aí a aluna já trouxe inúmeros elementos aqui para a gente olhar para o que está acontecendo. Acabou de entrar agora nessa coisa do Islã, que é um movimento criado na nossa época, que interfere diretamente na nossa época. E isso importa muito aqui para o Clube do Cordel, porque a gente está lançou agora no mês passado, um movimento de criação de novos escritores e escritoras, novos cordelistas, que contem a nossa época, com suas palavras, com suas experiências. E foi lançado inicialmente aqui nos anos iniciais, primeiro ao quinto ano, um curso de cordel em escolas municipais, aqui no Sertão. Depois a gente levou para a faculdade já, chegou a professores e professoras, já formou alguns e algumas cordelistas. Quando eu digo alguns, já são cerca de dezenas. E a gente agora, com a pandemia, fomos forçados a chegar no mundo online. Então agora tem um curso que ensina você a fazer um cordel em 40 dias, a partir da experiência que a gente vem traçando aqui. Esse curso está disponível, a gente vai deixar depois aqui de tudo dessa live, a gente vai deixar o site aqui para vocês no nosso perfil aqui do Clube do Cordel. Quem quiser ter acesso ao curso vai ter o ano todo, está lá disponível, você pode ter acesso. A gente vai deixar só o site lá. E isso é um chamado que a gente faz porque justamente, Luna, a gente entende que tem um negócio aí de poder, né? Que a gente precisa ocupar esse espaço também. Claro que não pode ser excludente, essa coisa da oralidade é uma coisa muito nossa. Sem a oralidade não existe a escrita, então, e acabou essa discussão. E Mas acabou. a gente sente que precisa ocupar esse espaço da literatura escrita formalizada, porque se a gente faz oralidade, e é da oralidade que isso já é escrito, porque é só os homens que chegam, porque a maioria sempre são homens, e homens brancos, e essa coisa toda. Então, vamos embora, as mulheres também, os homens também que queiram, o povo negro, o povo indígena. Hoje, inclusive, teve uma live muito interessante com a cordelista indígena, junto com o movimento Cordel Sem Machismo. A Isabel está aqui presente também. Um beijo. Que é um movimento também que está dentro dessa primavera literária, oral, essa primavera da arte, da cultura do nosso país. Nos momentos mais difíceis da arte e a cultura sempre nos socorreram, né? Em todas as ditaduras que a gente já viveu, e agora não é diferente. E, Luna, eu queria te perguntar, então, tendo em vista tudo isso, a arte, ela pode ser entendida como um instrumento, eu já participei de alguns debates sobre isso, essas congressos, assim, congresso da Uni, junto um monte de estudante, aí chama o Ferreira Goulart e o Ferreira Goulart vai responder. E aí, você acha que a arte é um instrumento? Eu já ouvi respostas diversas para isso. Tu acha que a arte é um instrumento de alguma coisa? Ela pode ser instrumentalizada? Nesse sentido, a arte pode ser tratada como um instrumento nosso? Eita, também já respondi muito essa pergunta. E é sempre bom bater nessa tecla e fortalecer essa nossa percepção com relação ao poder que a arte tem, sempre teve e sempre terá, né? Eu quero mandar um beijo para as meninas também, Helenilda, Andréa, Francisca, todo mundo que está por aí.
A gente trabalha juntas, né, com a mesa de glosas, e a gente fez recentemente. Isabel participou fazendo uma abertura também. Foi muito, muito, muito Foi incrível. linda. Eu sinto muita falta, assim, de estar mais junto e de estar a gente se espalhando, né, estando nos lugares. Porque eu entendo muito que juntas a gente consegue fazer a diferença. E a gente faz a diferença através da arte, porque a arte, sim, ela é um instrumento de transformação social, ela é um instrumento de sensibilização, de humanização, de conscientização, de revolução. Esses são todos, faz parte do poder que a arte tem quando a gente coloca ela no mundo de maneira consciente e responsável. A arte sempre teve um papel educativo e político nesse mundo, sempre teve. Algumas pessoas podem até não concordar com isso e têm o direito de se abster desse papel e desse lugar. Mas de onde eu percebo a arte, eu vejo que sempre foi política. Só que foi uma política feita por homens brancos. Um instrumento usado por homens brancos para educar e formar uma sociedade e manipular e controlar comportamentos e percepções de mundo. Hoje, a gente traz contranarrativas. Estamos num lugar de disputa de narrativa, sim, trazendo outras formas de percepção, outras formas de saberes, de dizeres, outras formas de olhar para esse mundo, para educar as pessoas a partir de outras perspectivas. Então, para mim, a arte ela sempre foi educativa e sempre foi política. Então, mesmo Sim. que eu tivesse começado na minha adolescência de maneira muito intuitiva, declamando poemas que multiplicavam discursos dos quais hoje eu não acredito, né? Eu comecei falando algumas coisas e hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que tinha um papel político, mas era um pensamento que não era o meu. Era um pensamento que era conservador, que era opressor, que era machista e que é um outro lugar político que eu não concordo. E eu multiplicava aquilo. Mas hoje, o meu trabalho, eu faço com muita consciência. Eu sei o que eu estou dizendo, por que que eu estou dizendo, para quem que eu estou dizendo, quais são os meus propósitos. A arte, para mim, tem a ver com propósito. E isso, para mim, é muito sério. Quando eu vou numa colônia penitenciária dizer poesia, eu sei o que eu estou fazendo ali. Eu sei que mensagem eu quero colocar ali. E que tipo de acolhimento eu quero fazer. Porque a sociedade vai nos culpar, vai nos colocar em lugares onde a gente não quer e não deveria estar. Num lugar de inferioridade. E a gente precisa sempre ter muita consciência, uma esperteza, uma criticidade sobre o que está posto, né? E como é que a gente pode fazer essa diferença? Eu consigo muito me entender no mundo fazendo algo que seja benéfico artisticamente. Digo para você que estive em sala de aula, eu sou formada em letras, eu sou educadora da maneira mais formal, né, em sala de aula, professora de literatura, mas eu não me via conseguindo fazer política dentro da sala de aula, porque existe toda uma sistemática e uma estrutura que vai contra aos nossos objetivos, né? Então, eu me vi muito mais conseguindo fazer uma militância artística, trazer a arte de uma maneira realmente instrumentalizada para o que eu acredito, fora da sala de aula e dentro da Sim. sala de aula como artista e não como professora, porque existe um currículo escolar que a gente precisa dar conta, né? Então, quando eu me vi tendo que ensinar, sendo obrigada a ensinar que gente preta e pobre aglomerada num cortiço se comporta de maneira animalizada, instintiva, como está lá no cortiço, porque cai no vestibular, eu disse, eu não vou ficar aqui. Eu comecei nas minhas aulas, a contrariar as coisas e fazer um desserviço para a escola, nesse sentido, né, do vestibular. E Sim. como começou a ter muitos embates e muitos conflitos, eu resolvi sair e voltar para a sala de aula como artista. Então, Tá hoje eu bom. faço muitas vivências em escolas, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino técnico, em todos os lugares que eu puder estar de maneira consciente, me vendo
fazendo política a partir da arte, eu vou estar. Eu vou estar. Massa, massa. E a gente agradece você ter tomado essa posição, viu? Olha só. Na É, verdade, não tem outro jeito. Para a gente poder viver nesse mundo e conseguir deitar a cabeça de maneira tranquila para dormir, a gente precisa estar em paz com o que a gente faz durante o dia quando a gente está acordado. E é sim. sobre isso, né? É sobre acreditar que a nossa existência ela tem um propósito e fazer a vida valer a pena para morrer em paz. É tão curta, né? Vê só, deixa eu falar só uma coisa pro pessoal que tá na live, para você, senão eu apanho quando sair da live. É o seguinte, gente, o Clube do Cordel é um clube de assinatura de literatura. Então a gente recebe, todos os membros, eu sou membro, então a gente recebe um cordel por mês, todo mês. E esse cordel é o cordel do cordelista, da cordelista homenageada. E a gente, além de consumir essa literatura, nos tornarmos leitores e leitoras dessa literatura, que é uma literatura de raiz nossa, do nosso país, a gente também ajuda a formar novos e novas escritores e escritoras. Como eu falei aqui, a gente organiza cursos de formação e dentro desses cursos de formação, os membros do clube têm desconto nessa participação, tem entrada VIP em vários webinários, em encontros ao vivo, em mesas redondas com gente que está dentro dessa cena da produção literária, da produção de cordel. Então a gente faz um convite para vocês e é um convite que tem um certo tempo, porque quem entrar até a meia-noite do dia 31 de dezembro no clube vai receber em casa para sempre esses cordéis. Agora, quem entrar depois da meia-noite do dia 31 de dezembro, aí vai começar a receber o cordel online, porque agora a gente tem cordel online, antigamente era só o folheto, e a pandemia fez a gente inaugurar essa versão aí do cordel e está dando super certo. É uma forma mais gentil de tratar a natureza também. E a gente acaba tendo acesso também a essa literatura. Então, a gente pede que quem gostar de receber o folheto em casa, entre até o dia 31 de dezembro. E quem for do Pajeú vai receber sempre em casa. Agora, quem não for do Pajeú, do sertão do Pajeú, das nossas 17 cidades, e quiser entrar, tem que entrar até o dia 31 de dezembro para receber o folheto. Se quiser receber o folheto também entrando, aí você vai ter que pagar um pouquinho a mais, mas aí também é pouca coisa, porque o cordel tem isso, né? R$ 5. Mas enfim, então é um convite, participem do clube, apoiem a literatura popular e a gente vai deixar também as formas de participar lá na nossa bio quando a gente terminar aqui a live, tá certo? Então, Luna, a arte, você diz que a gente está dentro de uma época de disputa de narrativa, né? A gente está disputando essa narrativa, qual é, o que significa a nossa época, é isso que a gente está disputando, o que significa tudo isso que está acontecendo, e dentro disso a gente usa a arte como um instrumento. Então, eu queria te perguntar qual é a importância da organização dentro desses movimentos artísticos, desses movimentos culturais, para que a gente consiga vencer, já que é uma disputa, vencer essa disputa por uma narrativa que coloque as mulheres dentro da narrativa, as pessoas negras, os indígenas, como é que a gente se organiza e qual a importância disso, né? E se você tem exemplos também, tá? Se tem exemplos bons aí de organização para citar para a gente. Perfeito. Gabi da Pele Preta colocou, por isso a arte existe, para confrontar essa estrutura de poder, na verdade, o sistema educacional. Helenilda colocou, infelizmente, um currículo excludente fechado que presta um desserviço à sociedade. E é isso, né? Tem muita gente virado numa máquina, né? De acordo com a forma como o mercado funciona, seja o artístico, seja o econômico, e acaba indo sem ter esse filtro, sem ter esse entendimento de que está fazendo um desserviço para a vida, para o mundo, para a existência, para a educação, e enfim. Eu acho que a gente tem conseguido perceber, tem conseguido se manifestar contra isso, tem conseguido se articular. Eu acho que articulação é uma palavra-chave para a pergunta que você me fez, né? Como que a gente pode... Me repete a pergunta, como que a gente pode... A importância da organização, né? A Nessa disputa. importância, a importância da organização. O mercado ele forçou durante muito tempo as gerações também anteriores a serem muito individualizadas, muito individualistas, a lutarem pela sua própria imagem, né? Pela sua própria fama. É uma forma de alimentar o próprio ego. E isso ainda persiste, né? A glamorização. Então, as pessoas... muita gente, não quero generalizar, mas tem muita gente que quer fazer arte pelo glamour de ser artista. Mas a arte é muito mais do que essa glamorização, né?
dentro do lugar onde eu vivo e exerço o meu trabalho, eu percebo articulações muito fortes que fazem com que, junto, a partir de um entendimento de força coletiva, força de trabalho coletivo e colaborativo, a gente consegue fazer muitas coisas de maneira muito mais potente para chegar em lugares muito mais longe, né? Sim. Então, de projetos dos quais eu faço parte, né? Eu posso pensar no Mulheres de Repente, por exemplo, que é uma articulação que a gente tem pretendido cada vez mais, como é que eu posso dizer? Pretendido cada vez mais aprofundar mesmo, entrar em detalhes de como a gente pode trazer mais ações sociais nesse lugar da poesia, pensando sobretudo no improviso na mesa de vozes, né? Então a gente formou um grupo no WhatsApp, a gente está sempre trocando, a gente vem sempre tentando ver convites para colocar a mesa de glosas em grandes festivais de literatura. A gente quer fazer projetos de formação, isso foi uma ideia que veio de Alenilda, por exemplo, de como a gente pode fazer projetos para formar, incentivar novas pessoas também nesse lugar da glosa, mais mulheres na glosa, mais pessoas pretas na mesa de glosa, e, inclusive pensar de maneira mais ampla na inclusão de gênero, né? Quantas pessoas trans estão querendo participar da mesa de glosas, mas também se sentem oprimidas e negadas a ocupar aquele espaço e aquele lugar. Então, quando a gente começa a ter um entendimento muito mais profundo sobre a estrutura, sobre como ela funciona e opera a partir da gente, a gente começa a criar estratégias para romper com essas estruturas e conseguir ser mais efetiva nas nossas ações. Então, para mim, a articulação e trabalhar junto, ela vem dando resultados muito fortes. A gente pode pensar no Estados em Poesia, pode pensar no Reverbo, por exemplo, que são pessoas da música aqui, que estão se unindo numa cena de canto-autores e cantautoras para se projetar nacionalmente, né? E eu acho que uma outra forma de organização é a gente profissionalizar o nosso trabalho, organizar o nosso trabalho realmente. Como é que a gente vai vender o que a gente faz para as pessoas? Organizar um portfólio, né? Organizar o nosso currículo, as comprovações das nossas atividades que a gente já fez, artísticas, para a gente também Sim. conseguir furar essa bolha de edital que muitas vezes não é acessível. O que foi, por exemplo, esse edital desse ano da Fundarp exigindo que os projetos estivessem impressos e também gravados em CD e DVD e em pendrive. Quem são as pessoas que têm dinheiro para estar comprando pendrive? Uhum. Então não é acessível, né? A gente está falando de lugares que são muito importantes que a gente comece a acessar como organização de trabalho, acessar edital, organizar o nosso material artístico para conseguir participar de grandes eventos, grandes feiras de literatura, grandes festivais de literatura e projetar o que é a nossa arte extremamente diversa e potente de Pernambuco, do sertão de Pernambuco para fora, para estar em todos os lugares, inclusive fora do Brasil. Total. Isso é uma coisa que eu quero muito me dedicar a fazer. É ajudar pessoas a organizarem o seu material para que consiga apresentar o seu trabalho, né? Ter isso estruturado, porque tem muita gente que não sabe fazer um currículo, que não sabe escrever um portfólio, que não sabe Uhum. organizar uma clipagem, ou não sabe o que é uma clipagem, né? Então, ter um release, enfim, isso parte tanto da questão técnica, a nossa forma de se posicionar nesse mercado, de defender o que a gente faz a partir do nosso discurso, inclusive, né? A participação em escrita de editais, a nossa própria promoção e também a nossa articulação, como é que a gente se articula? Como é que eu, por exemplo, que tenho esses conhecimentos, posso me articular com outras pessoas que talvez não tenham esses conhecimentos para que a gente juntas consiga ter projeção e consiga chegar nos lugares que se pretende se quer chegar. Eu acho que Sim. essa gentileza a gente precisa ter enquanto comunidade artística para estar ali disposta e aberta nesse sentido de disponibilizar informações, porque o que as pessoas mais querem fazer é segurar as informações para si. Eu passei muito tempo sem saber qual era o caminho para publicar um livro. Eu não sabia. Eu não sabia qual era um caminho para participar de um festival de literatura.
Porque as pessoas seguravam essas informações em vez de repassar e dizer, faz assim, faz o teu Sim, material assim e manda. Existem editais que se pode participar. A gente tem que disponibilizar essas informações e não prendê-las. Então, assim, são formas, total. né? São várias formas de estratégicas da gente conseguir organizar um grupo artístico que não tem informação, e-mails, instrumentos, formas Bom de fazer demais. isso Bom dar demais. certo. Contribui. É tudo sobre acesso. Como é que a gente fura essa bolha do acesso para que Sim. mais pessoas consigam ter acesso a esses lugares. E essa tua fala e disponibilidade contribui demais, até para a gente saber que tem caminhos e que tem gente disponível para ajudar a encontrá-los, né? Olha só, o Veronaldo Martins diz aqui, a RIPA é a Rede Interiorana de Produtores de Arte. A RIPA vem se organizando para a mudança dos editais do Funcultura e fazer ele chegar em todo o estado com forma paritária, fortalecendo o interior. Então, mandar um abraço aí, Veronaldo, pessoal da RIPA. A gente está participando desse processo, a Odília, né, tá junto, um abraço também, que é Odília. uma grande organizadora, né? A gente Odília. tem aqui Lúcio, que é do Xerém Cultural, que é um grande movimento também de organização aqui no Pajeú, que diz cada vez mais burocrático, tornando mais difícil o acesso, principalmente para artistas, grupos e coletivos. Verdade. Outra, C. Moreira, diz, há muito disso aqui em Santa Catarina, em todo o território deve haver. Então é isso, o pessoal se identifica aí com tua colocação. E aí eu queria citar também, tem vários movimentos assim, de organização que têm ocorrido. Esse movimento agora, talvez seja o maior movimento em nível nacional que tem acontecido assim, de mulheres, né, que é o Cordel Sem Machismo, que tem tomado aí vários estados do país e está lindo. A gente tem aqui a nível de interior, a gente tem o próprio Mangaio, né, que organiza inúmeros processos, assim, de tanto festivais como questão de edital também ajuda nesse processo, ajuda na organização disso tudo. Tem o próprio Xerém Cultural, que o Lúcio falou aqui. A gente tem lá em São José do Egito, que foi um processo, na verdade, que envolveu muita gente, que é essa questão da própria disciplina de poesia popular dentro da sala de aula, né, dentro das escolas municipais. E, inclusive, a gente aproveita para chamar você também. A gente vai ter uma série de lives agora em outubro, primeira semana de outubro, a gente vai ter uma série de lives com o pessoal que participou da implementação dessa disciplina lá, porque a gente quer levar isso para o resto do território. Então, por que não, né? A gente tem isso no sangue e a gente tem que colocar dentro da escola também. Essa dissociação entre escola e quem é o povo que está na escola não pode existir. E isso é uma movimentação que vai justamente nesse sentido. Então, a gente parabeniza aí o pessoal, Vinícius Gregório, Lindoaldo, o pessoal da Secretaria de Educação, o pessoal da Secretaria de Cultura. A Belinha vai participar também dessa série de lives com a gente. Belinha, que agora é gestora cultural também, né? A atual secretária de Cultura em São José do Egito. Então, por fim, sobre essa discussão, então a gente tem deixa eu ver se eu estou entendendo. Então, a gente tem um panorama sobre a nossa época de que a gente está numa época de uma grande disputa de narrativas, que a gente encontra na arte, na cultura, um instrumento na luta por uma narrativa que seja inclusiva, né, que coloque de fato o povo brasileiro dentro da narrativa e não somente uma classe elitizada, como foi desde sempre no nosso país. E a gente, a partir disso, precisa se organizar, como o pessoal da RIPA tem se organizado, e é um belíssimo exemplo. E eu queria tentar que tu falasse um pouco sobre a importância da arte e educação, porque eu entendi que você é professora e você optou pela parte da cultura e da arte. Então, qual é o papel da arte e educação nessa história toda para a gente fazer o fechamento desse ciclo? Antes eu queria trazer um outro comentário sobre essa importância da gente se articular, se instrumentalizar, porque acaba que se forma um mercado de produtoras e produtores que têm os seus nomes fortes, né, seus currículos muito fortes, e a gente acaba ficando muito refém dessas pessoas. E aí, mestras e mestres, durante esse edital do Fucultura desse ano, trouxeram um questionamento muito importante, que é: nós queremos escrever os nossos projetos, porque nós vivemos a nossa arte. A gente não pode depender de produtores culturais que não fazem parte das nossas vivências para escrever
o que é o nosso trabalho, a nossa arte, as nossas produções. Para a gente conseguir executar o nosso trabalho e ter dinheiro para executar esse trabalho. Então a gente não pode ficar refém, não pode ficar na mão dessas pessoas que geralmente são pessoas brancas, a maioria são homens. Então, assim, a gente vive isso. A gente sabe falar disso. Outras pessoas não vão saber falar disso, como a gente fala, né? Então é importante Claro. que outros movimentos como esse da RIPA realmente surjam para que a gente consiga, inclusive, modificar esses editais para que eles se tornem mais acessíveis. Queria deixar um beijo para Lúcio também, para Odília, para Ô, Fernando Luna, Campos, tá aí, um bocado de gente. só uma coisa que a gente daqui a pouquinho vai cair, porque faz 1 hora. Então a gente reinicia para você terminar o que você está falando. E eu Eita, queria só dizer que o pessoal volte para ouvir o final da fala de Luna. E quem voltar, a gente vai ter um desconto aí na participação no Clube do Cordel. É, eu digo para vocês que para participar do clube hoje, você paga apenas R$ 15 por mês para fortalecer toda essa formação de cordelistas e receber cordel em casa todo mês, enfim, participar de formações também. E quem ficar, quem voltar e entrar em contato com a gente aqui no chat, a gente vai dar um desconto de participação, de participar apenas, pagando apenas R$ 10. Então, eu sugiro que vocês voltem. Vamos lá. tá dado o recado, né? Olha, se eu te perguntar, a gente tem quanto tempo? Só para eu saber. Eu acho que a gente tem cerca de 1 minuto e pouco, ou 2 minutos. Eita, vamos cair mesmo. Arte e educação. Arte e educação é vida, sabe? É vida e fazer arte e educação é mais uma forma política de romper com o ensino conservador de transmissão de saber. Porque quando a gente está junto, sobretudo em sala de aula, a gente não está falando em transmissão de saber. Eu não posso ser a pessoa que vou me colocar no lugar de que sei de tudo, detentora do conhecimento. A sala de aula é um espaço de construção de saberes partilhados e compartilhados, que a gente está ali juntando para construir a partir de tudo que se traz, né? Uma coisa muito maior que representa em todas as pessoas. Eu acho que o meu lugar como arte educadora, ele está muito pautado nisso, porque o ensino conservador tradicional, ele ainda reconhece aquele alunado como seres vazios, onde a gente vai depositar informação. E, na verdade, todas aquelas pessoas que estão ali têm suas vivências, têm inteligência, têm sabedoria, têm conhecimento. E quando a gente consegue construir, trazendo tudo que as outras pessoas têm dentro de si, de sua bagagem, de seu repertório de vida, e isso junto com a arte, a gente consegue construir coisas incríveis e inimagináveis. Então, assim, eu quando estava em sala de aula, eu via que meus alunos, eles faziam letra de rap, eles escreviam poesia, tocavam música, tocavam instrumentos musicais. Como é que a gente pode ensinar, por exemplo, um conteúdo de uma escola literária trazendo tudo isso de maneira artística, de fato, para a sala de aula? Não só as referências, né? Mas fazendo com que os alunos participem literalmente na prática de uma construção de um saber a partir da arte que essas pessoas desenvolvem na sua juventude. Então, arte e educação, para mim, sempre foi algo indissociável. Paulo Freire, inclusive, já falava sobre isso, né? Então, fazer arte e educação é fazer política. E é uma forma da gente romper com essa estrutura desse ensino educacional conservador e superficial, sobretudo. A arte e educação, ela vai de encontro à superficialidade do ensino dessas escolas. Total. Não tem E como. para a trincheira no conteúdo e na forma também, né? No conteúdo e na forma, sobretudo na forma de fazer, porque é na forma de fazer que você vai despertar o interesse. É pela experiência, é pela vivência, é pela prática, é pela vida. É sentindo, é fazendo. Muito bem. Então vamos embora. Diga um poema para a gente se despedir. Eita, para gente se despedir já. Eu acredito no amor. Eita, meu Deus do céu. Eu esqueci minha própria poesia, acredita? Oxente, nada não. Quer dizer Eu um negócio então acredito que no você... amor. De porta de banheiro, de muro pichado,
de assento de ônibus, de alto, de prédio, de orelhão quebrado, no amor que singra as pontes do Recife ao meio-dia, no amor que corre para cruzar a rua driblando buzina no meio da vida, no amor que xinga e colhe uma flor. Corresponde a um aceno, acredita em destino e por acaso, cuida e